Tarde aí, pessoal. Mais um vídeo aí que eu estou lançando sobre a equação geral da reta. Tá um pouco tremido aqui, tá? Mas daqui a pouco vai passar, tá bom? A gente está abordando esse assunto que a central de mídias, né, dispôs para nós. Só que a equação reduzida aqui nesse caso, ela está sendo, né, pulada algumas situações, né, sobre a parte de coordenadas, tá bom? Em algumas fórmulas, né, da distância, tá? De dois pontos, ponto médio, condição de alinhamento, né? São matérias importantes para os alunos, né? E deveriam ser mais abordadas. Por enquanto, nosso devido tempo, a gente está procurando compor o que eles estão passando, tá bom? Então, neste caso, até chegar, pulamos muitas etapas. Então, até chegar até aqui, né? Eu coloquei aqui, eu acabei pulando o texto, né? Existem muitas etapas, né? Como eu falei para você, a distância de dois pontos, né? Ponto médio, condição de alinhamento, né? Então, equação geral da reta, inclusive, que eu vou ter que explicar aqui para mim poder fazer vocês entenderem o que é a equação reduzida, né? Ela passa por esse processo, né? Então, é importante não desprezar. Vou resumir, tá? Por exemplos, né? Então, vou resumir por exemplos, né? O que é necessário, né, para chegarmos, tá, à equação reduzida, tá? Então, a gente vai continuar. Primeiramente, temos que conhecer a equação geral, tá certo? Então, sem conhecer a equação geral, fica um pouco mais complexo, né? Eu acredito que a importância, né, dos detalhes, né, é o que faz a gente conseguir uma coisa mais abrangente, né, para que a gente compreenda melhor, tá? Então, a equação geral da reta, que é, né, dado, né, por AX, tá certo? BY mais C igual a zero. Onde A, então A aqui é o coeficiente, é o número que está aqui, ó, na frente, no lugar desse A aqui vem um número, tá certo? Esse número é chamado de coeficiente, tá bom? Então, no caso aqui é A e a variável é X, tá vendo? Aí a gente tem o B, né, o coeficiente B, e a variável Y. E aqui o coeficiente C, que está sozinho, tá? Onde A é diferente de zero, né? Que seria o coeficiente, né? Então, ou seja, o A não pode ser zero. O B também é diferente de zero, então ele não pode ser zero, tá? O que representa uma reta. Então, tudo isso daqui, né? Toda essa composição aqui dessa equação é uma reta, tá? Onde os coeficientes A, B, C, como eu acabei de falar, são números reais, ou seja, né? Não sei se vocês já estudaram conjuntos, né? Nos conjuntos a gente tem, né, todos os números que abrangem conjuntos, sendo naturais, né? Inteiros, racionais, tá certo? E depois vem os reais, tá certo? Então a gente tem toda essa mescla de conjuntos, tá? Os números reais são números válidos, tá? É isso que ele quer dizer, né? Exemplo, dados dois pontos, né? O ponto A 5 e o outro ponto 2, né? Então aqui o ponto A ele forma uma coordenada. Então esses dois valores aqui são coordenadas. Aqui a gente tem a coordenada x, tá? Aqui a gente tem y, tá? Juntando x e y nós temos, né, pares ordenados, né? O x corresponde à linha, tá certo? E o y corresponde à coluna, tá? Sempre assim, tá? Esses detalhes são importantes, tá? Então, no caso, x e y formam uma coordenada. Então, aqui a gente tem xa, né, e ya, tá certo? Que são essas coordenadas aqui. E aqui no B nós temos o xb e o yb, tá certo? Mesma situação, x e y, né? Nunca é trocado, tá, gente? Sempre vem primeiro o x e depois o y, né? Nunca y depois o x, tá? Aí ele fala determinar, né? O que a gente tem para fazer, né? Que são as coordenadas que a gente tem para fazer. Determinar a equação geral da reta. Depois a gente determina a reduzida. Depois o coeficiente angular. Depois o linear. Para determinarmos a equação geral, vamos precisar de uma fórmula, né, dada a seguir, né? Então a gente vai ver daqui a pouco qual é a fórmula dada a seguir, tá legal?